Acho que deu, Gabi. Acho que sim, né? Uhum. Então, gente, hoje a gente começa nosso sexto dia de live. A gente vai falar hoje de residência em cardiologia, com a nossa egressa, né? A Tayane. Ela se formou na turma 8. E aí, pode se apresentar, Thay. Caiu? Oi. Gabi, Opa, está me caiu, né? ouvindo? Caiu. Tô escutando. Tá, Você pode se apresentar pra gente. tá. Boa noite, gente, tudo bem? Essa plataforma é diferente, né? Não consigo ver ninguém entrando. É, Então, como estava descrito lá na apresentação, eu me chamo Tayane, eu sou egressa da ESCS, me formei agora em 2019, sou da turma 8. Atualmente eu sou residente aqui no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal e a minha residência é uniprofissional em cardiologia e hemodinâmica. É isso? Ela É também, isso. ó, ela foi cofundadora da Luen, Isso, fazer eu propaganda das participei, mídias também. isso. Eu participei da fundação da Luen e fui vice-presidente na gestão de 2018 a 2019, que foi a gestão da fundação mesmo da Liga. Que Perfeito. saudade. É, como sempre, gente, vai ter esse espaço aqui. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem, mandar as dúvidas, enquanto ela for falando mesmo. E aí, no final, a gente vai ter um momento para responder. Agora ela vai começar a explanação dela. Se vocês tiverem qualquer coisa, podem ir mandando no chat, tá? Pode começar, tá? Tá. A Gabi me propôs para eu falar um pouco sobre como é, né, assim, a área de atuação do enfermeiro em cardiologia e sobre o programa de residência. Essa pergunta, né, do que é o enfermeiro cardiologista, do que faz o enfermeiro cardiologista, ela é uma pergunta até que até hoje, assim, eu fico refletindo porque foi uma pergunta do meu processo seletivo, né? Aqui o processo seletivo tem entrevista e foi uma pergunta que me foi feita. Mas, assim, basicamente, hoje a residência que eu faço, tem dupla habilitação, né, que é cardiologia e hemodinâmica, e eu vou tentar falar um pouco do enfermeiro nas duas áreas. Bom, o enfermeiro cardiologista, ele tem que ser aquele enfermeiro que está preparado para lidar com um paciente extremamente clínico, tendo em vista que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e no mundo, as cardiovasculares e as cerebrovasculares, né? Entrando aí um pouco de neuro, mas que não deixa de ser cardio também, quando a gente fala de cérebro vascular. Então, esse enfermeiro ele tem que lidar com o paciente clínico, desde o paciente neonato, inclusive intraútero, que é o que a gente vê aqui no hospital também, neonato, paciente pediátrico, adulto e idoso. Então, são diversas variações clínicas que o enfermeiro tem que atuar. O enfermeiro cardiologista, ele trabalha tanto na área de educação, de pesquisa, ensino, gestão e assistência. E quando a gente fala de assistência, desde a assistência na atenção primária até reabilitação cardíaca também, que a gente seria essa parte mais secundária, ambulatorial e o enfermeiro cardiologista intensivista. Bom, o enfermeiro cardiologista na área de educação, ele viria mais para essa parte, tanto de educação continuada dos outros profissionais de enfermagem ou da equipe multi, né, falando disso mesmo, sobre eletrocardiografia, sobre os exames, né, cardiológicos que diagnosticam as doenças cardíacas, desde a área, né, essa parte, por exemplo, de educação, de pós-graduação, e também na parte de educação em saúde para o paciente, já que a gente sabe que as doenças cardiovasculares são doenças 100% evitáveis, né, a não ser que sejam congênitas. Na área intensiva, que eu acho que a maioria das pessoas
pensa, né, que o enfermeiro cardiologista mais atua, o enfermeiro tem que ser capacitado para diagnosticar, para perceber os agravos clínicos e a agudização desses agravos, né? Por exemplo, o enfermeiro cardiologista ele tem que ter o feeling para reconhecer, né, a diferença, por exemplo, de uma insuficiência cardíaca secundária a um infarto ou secundária a uma miocardiopatia, por exemplo. Então, tem que ser um enfermeiro que tem vasto conhecimento fisiológico, anatômico e fisiopatológico, né? Eu acredito que não só um enfermeiro intensivista, mas um enfermeiro cardiologista em todas as áreas. A área para cardiologia ela é muito vasta. Então, assim, hoje eu faço a residência de cardio, mas não necessariamente, né, quando eu terminar, eu preciso atuar só no hospital cardiológico, que é onde eu faço. Porque, como as doenças cardiovasculares são muito incidentes, então eu consigo atuar, por exemplo, tranquilamente numa UTI geral, porque, né, muitos dos meus pacientes que eu vou receber pacientes de UTI serão desses agravos clínicos, né? Pacientes decorrentes de AVC, de infarto. Então, é uma área extensa pela incidência, né, das doenças cardiovasculares. Agora, a parte de hemodinâmica, ela é um pouco mais restrita, porque não são todos os hospitais que têm centros de hemodinâmica. Aqui no Distrito Federal só tem o Instituto, o Hospital de Base, e aqui no IC. E o enfermeiro da hemodinâmica, ele deve estar capacitado para atuar dentro do centro de hemodinâmica, auxiliar em todos os procedimentos que são realizados, desde o cateterismo cardíaco a, hoje, né, cirurgias modernas que são realizadas, minimamente invasivas, realizadas dentro de um centro de hemodinâmica. Então, ele tem que ter conhecimento de todos os equipamentos, de toda a estruturação, dimensionamento de pessoal da sua equipe. E o enfermeiro cardiologista e o hemodinamicista, ele tem algumas outras, né, habilitações, isso depende muito de instituição, né, aquilo que a gente fala. Mas aqui, por exemplo, o enfermeiro faz alguns procedimentos que são complexos, vamos dizer, por exemplo, retirada de dreno pós-cirúrgico, né, retirada de introdutor em alguns casos, né, no caso da hemodinâmica. Então, ele tem que estar capacitado para atuar, né, nesses momentos. E o enfermeiro cardiologista, uma coisa assim que eu tenho visto muito aqui na residência, que me desperta muita atenção, é que ele também tem que estar capacitado para atuar na área de transplantes, que a gente tem aqui, e é uma coisa que a gente vê bastante, principalmente o transplante cardíaco, né? Então, a qualidade de vida desse paciente pré-transplante, pós-transplante, a gente falando mesmo de períodos operatórios, né? Do pré, do trans, do pós, e principalmente porque esse paciente vai ficar em acompanhamento e segmento enquanto ele, né, for um paciente transplantado. É basicamente isso, assim, eu acho que tem muita coisa para falar, mas é uma especialidade muito ampla nesse sentido de áreas de atuação mesmo, de como é. Basicamente muita coisa, né? Eu não imaginava que era tão, tão amplo assim. E pelo que eu percebi, acaba que são duas residências Isso, em é uma, dupla né? habilitação. É a mesma coisa da residência de saúde do adulto e do idoso, da SES, né? Uhum, Aí a gente tem dupla habilitação em cardiologia hemodinâmica. sim. Aí a gente tem algumas dúvidas que as pessoas sempre perguntam, né? Aí eu vou fazer aqui. Tá, Como que foi sua preparação pro processo seletivo? tá. Então, para quem me conhecia de ESCS, assim, sabia que desde sempre eu quis ser enfermeira cardiologista. Eu sabia o que era isso? Não, mas sempre quis. Assim, eu sempre vi o IC com bons olhos, e principalmente essa questão de cirurgia cardíaca de alta complexidade, tem a questão dos transplantes também, que é um centro transplantador. Então, assim, eu sempre soube a residência que eu queria fazer. Só que no decorrer do tempo eu fui me envolvendo, né? O que mais parecia com a cardiologia era a urgência e emergência. Eu tive algumas oportunidades dentro da graduação, então eu fiquei, né, com essa dúvida ali no final, no internato, e eu fui me preparando para dois programas ao mesmo tempo. Eu fui pesquisando sobre esse programa, sobre, né, quais que eram os conteúdos cobrados,
que eles são disponibilizados até lá no site, né, da instituição. E também fui estudando para a residência da Secretaria de Saúde. Porque antes, na residência da SES, tinha uma residência de cardiologia, que se chamava Atenção Cardíaca, né, um programa de residência. Só que, maravilhosamente, no ano em que eu ia prestar, esse programa deixou de existir. Então, eu fiquei, né, meio que eu estudava muito por questões, então, isso foi, tipo, um pouco frustrante, assim, no início, e aí eu fiquei esperando esse processo. Mas aí depois eu mudei de ideia e fiquei estudando para urgência e emergência. Então, assim, basicamente, enquanto eu tentava SES, eu estudava pelas provas antigas, tentava fazer as questões. Eu cheguei até a comprar um livro só de questões de residência e ficava fazendo as questões, né? Só que eu percebi que não foi uma estratégia tão boa quando eu fiz a residência da SES para urgência e emergência e eu não passei. Eu fui muito mal classificada, inclusive. E aí, até então, o edital daqui do IC não tinha saído. Foi um edital, porque assim, a prova da SES foi em novembro, se eu não me engano, e o edital do IC, ele só veio sair em janeiro. Então, assim, eu nem estava mais pensando em residência, para falar a verdade. E aí, como eu não tinha estudado para a residência daqui específico lá atrás, porque eu achava que não ia sair, eu tive pouco tempo para estudar. Eu esperei, né, do dia que o edital saiu até o dia da prova, se eu não me engano, eu tinha 34 dias. E aí, desde esse dia, eu separei, né, por matéria lá. Basicamente, o que cai na prova, o cronograma é, tipo, tudo da faculdade de enfermagem, como cai nas outras provas de residência. Então, o que eu fiz foi focar naquilo que eu entendia como fragilidade. Porque como eu sempre gostei da parte clínica, na ESCS a gente tem uma coisa favorável, que é ver bastante as políticas, então, né, política de saúde da mulher, política de saúde da criança, Programa Nacional de Imunização, todas essas coisas eu tinha uma boa base da graduação, tanto da base teórica quanto ter participado, né, atuado dentro desses programas durante as habilidades profissionais. Então, eu comecei a focar naquilo que, assim, eu talvez não tinha estudado dentro da metodologia por não ter interesse, né, ter uma afinidade muito grande, e também porque são coisas que a gente não costuma abordar tanto. Então, eu fui estudar dimensionamento de pessoal, que é um saco, né, gente? Fui estudar ética, fui estudar a legislação da enfermagem, essas coisas. E foi isso que administração e enfermagem. Então, assim, todos os dias eu estudava um conteúdo, né? Às vezes eu ficava ali, até alguns conteúdos eu ficava 4 dias travada naquele conteúdo, mas eu estudava mesmo o conteúdo, como se fosse fazendo uma tutoria, né? Eu cheguei a abri até objetivos para responder. Eu acredito que mais pessoas da ESCS estejam assistindo, né, Gabi? Então acho que dá para entender. Sim. E aí eu chegava até a elencar os objetivos, né? Eu falava, tá, o que que eu quero, o que que o objetivo é aprender com esse conteúdo? O que que eu acho que o enfermeiro tem que saber? E aí eu ia tentando fazer como se fosse uma tutoria respondendo essas questões, né, esses objetivos. E aí no final eu fazia os exercícios. Então, assim, eu não cheguei a comprar nenhum cursinho, né? Porque tem vários cursinhos aí para residência, eu acredito que são muito bons se você consegue seguir um plano de estudo. Mas como eu tinha pouco tempo, eu tentei focar, né, nas coisas que mais eu sentia, assim, lacunas, e foi essa a minha estratégia. Assim, estudar todos os dias, né, desde o dia que saiu o edital até o dia do processo seletivo. É interessante, né, que tipo, a metodologia ativa dá pra gente essa capacidade de Sim, estudar para o que vier, né? De forma sim. assim, bem aprofundada, assim. E a gente consegue para até essas coisas que vêm do nada, assim. Não imaginava que eu poderia usar a metodologia ativa para estudar para residência, mas né? Faz todo É. sentido. Assim, eu usei essa estratégia porque era um motivador de ensino, né? Porque você pensar num tema, por exemplo, administração e enfermagem. Eu acredito que são, né, são pouquíssimas pessoas que gostam. Pensar nesse tema e falar, beleza, vou ler uma apostila de administração de enfermagem. Isso é muito cansativo e eu tinha pouco tempo.
Então, assim, eu tentei usar a metodologia ao meu favor, né, no sentido de fazer tentar elaborar questões do conteúdo mesmo, tá? O que que para mim, né, o que que é administração e enfermagem? Quais que são as principais teorias administrativas que se aplicam à enfermagem, por exemplo? E depois elenquei objetivos e fui tentando responder. Isso me ajudou muito, porque eu conseguia, né, como é que eu posso dizer, resumir o conteúdo ou funilar o conteúdo para aquilo que eu acreditava que cairia na prova, né? Isso me ajudou muito. E assim, gente, eu acredito que é uma coisa muito de destino e de sorte, porque tudo que eu estudei caiu. Assim, claro que se você assistir qualquer aula de cursinho, eles vão falar para você focar nesse tipo de conteúdo, porque esses são conteúdos que as pessoas não estudam tanto, que são de extrema enfermagem. É porque eu confundi enfermagem com importância, gente. Tudo a ver. De extrema importância, assim, para a atuação do enfermeiro, para ser um enfermeiro empoderado, politizado. Então, assim, eu acredito que e esse foi, assim, o pulo do gato foi tentar estudar aquilo que eu não gostava, que a maioria das pessoas não gostava também. Sim. Política, né? As pessoas geralmente não são muito fãs de política, geralmente despenca. Essa parte administrativa da enfermagem também o pessoal não gosta muito, né? As leis de regulamentação da profissão, mas que, assim, depois, né, dessa fase de estudo, eu me sinto até uma enfermeira diferente, né? Tem umas coisas que você não esquece, então foram muito importantes, assim, para mim. Você estava falando, e aí eu pensei, no ICDF, é metodologia ativa ou não? Sim, gente, é metodologia ativa. Quando eu estava aí na ESCS, a gente até chegou, né, minha turma, a enterrar o caixãozinho lá da dinâmica tutorial, só que eu cheguei aqui e me ferrei, porque o cadáver ressurgiu das cinzas, gente. Mas é uma coisa, assim, que é muito boa. Hoje nós somos 6 residentes e 3 são da ESCS. Então, assim, 3 conhecem a metodologia e os outros 3 já estão super empoderados na metodologia também. Eu acredito que isso facilitou muito. Minha colega residente está aqui. Então, assim, é metodologia ativa e é o mesmo esquema da ESCS, né? A gente tem blocos. Atualmente, né, vou fazer até o EAC do bloco de cardiologia intensiva. Tem blocos, nós abrimos os problemas, né? Temos aquele período para estudar, tudo igual. Temos o tutor, né, que é o facilitador, é bem, bem igual mesmo, assim, não tem muito o que mudar. O que muda é porque não é tão denso, né? Por exemplo, a gente tinha módulo que durava mais, tinham mais problemas. Normalmente os módulos são com 4 ou 5 problemas. São todos casos clínicos, assim, né? Eles trazem muito casos reais, assim, do hospital mesmo. Mas é igual. A prova também é discursiva, né? É esse modelo de... O que muda na prova é que, assim, na ESCS, pelo menos mudou um pouco, né? O formato de avaliação, depois que eu saí. Estou me sentindo velha. Mas eu Mas, também me sinto, porque eu ainda não peguei e não entendo nada. então, tipo, não entendo nada, né? Mas, assim, a gente não precisa acertar 100% da prova, a gente precisa acertar 70%, tá? Então, isso é uma coisa que eu acredito que seja benéfica aqui, sabe? E a gente também tem R1, é bem, bem parecido mesmo, gente. Quem for, né, quer fazer um dia residência no IC tem que saber que é bem parecido com a ESCS. Se não gosta da metodologia, não é aqui. Mas se bem que a maioria das residências, elas hoje são, né, PBL, as residências da ESCS, né, são assim também. Sim. Outra dúvida que as pessoas geralmente têm é se quantas horas por semana são, quantas horas de prática, quantas horas de teoria, como é que é? Ai, Jesus. Gente, são 60 horas por semana, sem tirar nem pulso, são 60 horas. O programa daqui, ele é muito bem estruturadinho. Ele é um programa, assim, muito redondo, né? Muitas coisas aqui hoje no IC, acho que vocês têm visto na mídia, não tem funcionado, né? Como eu, né, idealizei, ou como eu pensei, ou como até quando eu entrei, né, no início do ano. Mas o programa de residência de enfermagem funciona muito, muito redondinho. Se são 60 horas, você vai fazer 60 horas. Então, acaba que, como todo programa de residência, né, a gente tem 80% de prática e os 20% de teoria. Então, toda terça à tarde a gente tem tutoria e toda quinta à tarde a gente tem horário protegido para estudo. Algumas vezes esse horário protegido ele pode ser, né, remanejado porque algumas escalas de alguns setores elas não permitem que a pessoa, né,
por exemplo, tem uma escala que faz quarta à noite, e aí depois, não pode trabalhar na quinta de manhã. Então, troca o serviço, né? Troca o horário protegido para a quinta de manhã e fica o serviço para tarde. Mas são 60 horas por semana. Outra coisa é que aqui a gente trabalha sábado também. Se na escala que você tiver, no setor que você tiver escala sábado, você trabalha. A gente faz plantão noturno também. O único dia que a gente não trabalha é domingo, tá? E feriado também, assim, a gente não vem. Se você não tiver que repor, né, gente? Se você tiver, então. Mas, assim, os únicos dias que não tem mesmo é domingo e feriado, né? Nos padrões normais, e são 60 horas por semana. Muito bem fiscalizadas, inclusive. Será que minha staff tá vendo para ela ver isso? Você falou um pouquinho da atuação depois da residência, né? E eu fiquei com a dúvida, assim, bem pessoal. Se você já pensa no que você pretende atuar depois da residência, assim, qual a área, se você tem algum interesse. Sim. Então, aqui, uma coisa muito bacana aqui do hospital, assim, da residência de cardio, né, comparando com outras, é que a gente consegue passar em todos os setores do hospital. Então, assim, hoje eu vejo que, por exemplo, quem faz residência de centro cirúrgico, ele fica muito restrito, às vezes, ali ao centro cirúrgico mesmo, né? Por a gente estar em um hospital cardiológico, a gente roda em tudo, né? Então, por exemplo, agora eu estou no CME, né, na Central de Material e Esterilização. E eu tive a oportunidade de passar pela gestão, que era uma coisa que é uma coisa que a gente não vê na ESCS, infelizmente. Então, que era inclusive o que eu tinha mais medo, né, do setor administrativo. Fiquei 90 dias. E assim, eu penso em ser intensivista, né? Eu quero muito ir para essa área de cardiologia intensiva mesmo. Só que eu não sei, gente, até lá como que vai ser, né? Porque a gente vai rodando e são tantas áreas que a gente acaba gostando. Mas, assim, de todos os setores que eu passei no hospital, o que eu mais gostei foi o meu primeiro, que foi a unidade de dor torácica, que é uma UTI porta aberta, que é uma coisa muito diferente, né? Então, assim, é uma UTI né, que tem leitos de UTI mesmo, tem muitos leitos, e ela tem como se fosse uma sala de observação, que é onde a gente atende porta, aqui no hospital, e também tem uma sala de PCR, que é onde vem os pacientes transferidos da SES para a gente. Então, é uma UTI com emergência, é muito legal. Acho que junta as duas coisas que eu gosto bastante, né, cardio e emergência, fica bem bacana. A gente teve uma pergunta aqui no chat, do Tá. Pedro, né? Ele perguntou se você sentiu que a metodologia foi suficiente, te preparou para a residência. A metodologia ativa, no caso. Ah, com certeza, gente, eu sou fã, então nem vem. Não, com certeza, eu acredito que, assim, o perfil, né, do egresso de metodologia ativa, eu nem vou falar do egresso da ESCS, para não puxar saco, mas do egresso de metodologia ativa é um perfil diferenciado, porque ele acaba sendo uma pessoa mais questionadora e uma pessoa mais independente na questão do conhecimento. A gente tem que lembrar que na residência a gente não é mais a gente é estudante de uma especialização, de uma pós-graduação, mas a gente não é mais acadêmico de enfermagem. Então a gente já tem que ser enfermeiro, já tem que ter atitude de enfermeiro. A gente, por mais que tenha tutor, que tenha facilitador, não vai ser aquela pessoa que vai, né, te conduzir muitas vezes, pegar na sua mão em alguns momentos como tutor da graduação. Então eu acredito que não só como base teórica, porque eu acredito que na metodologia ativa isso depende muito de você. E nesse quesito eu acredito que eu não tenha falhado, assim, eu sempre me dediquei muito à tutoria, sempre, né, dei muito valor na tutoria, assim, no fechamento, porque eu sabia que aquilo ali era uma coisa que lá na frente eu ia precisar muito como enfermeira. Mas aqui, principalmente na questão, assim, quando a gente fala, né, de conhecimento, habilidade e atitude, eu acredito que muito mais na questão da atitude, sabe? O que me pesa mais, assim, como aluno de metodologia ativa, eu acredito que seja a atitude. O conhecimento, ele vem atrelado, porque a atitude, porque né, quando a pessoa tem uma atitude muito boa dentro da metodologia, eu acredito que ela consegue agregar e montar uma escadinha de conhecimento bem boa. Mas eu acho, assim, que
É muito diferente, assim, um aluno de metodologia, até mesmo, assim, nos programas de residência, porque usam metodologia, né? E eu acredito que foi assim, foi uma coisa muito boa, né? Eu nem sei. Eu sou fã da PBS. Não dá. Essa questão que você fala de realmente não ser mais a graduação, né? A Thalita até comentou sobre isso, que quando você é residente, é o seu Corém que tá na reta, né? Então Sim. é responsabilidade totalmente sua. Realmente não vai ter um tutor ali se responsabilizando por você. Então é muito mais Isso, responsabilidade. isso. O Pedro fez outra pergunta. Ele perguntou o que você identificou de fragilidade na formação para a prática clínica e quais potencialidades que você enxerga na ESCS. Tá. De fragilidade, eu acredito que eu já tenha até mencionado, né? Essa questão de gestão, que eu acho que a gente viu muito pouco. Eu nem queria entrar muito nesse assunto, mas agora o ICDF está passando por um momento de crise e às vezes isso fica muito confuso na minha cabeça por não saber esses papéis de gestão, como manejar, como, né, qual que é o papel do gestor nesse momento. Eu acredito que isso tenha sido assim, porque o enfermeiro ele é um gestor nato, gente. Independente do lugar que ele esteja, seja, né, um cargo de coordenação, de supervisão, né, de setor, ou lá mesmo, né, dentro da sua equipe. Então, acredito que isso ainda, para mim, é o que eu mais busco aqui dentro da residência de verdade, assim, porque eu acredito que é uma segunda chance que eu estou tendo de aprender a ser uma enfermeira que gere pessoas, né? Agora, assim, eu acho que até dentro da prática clínica mesmo, acho que eu tenho muita dificuldade de delegar, né? Acho que a ESCS forma enfermeiros que são extremamente atitudinais, né? São enfermeiros que tomam a frente, mas que nessa parte de gerir o cuidado, muitas vezes ele vai precisar delegar. Então, acho que isso é uma coisa que eu tenho muito, assim, de feedback mesmo, assim, né? Talvez poderia ser mais explorada, né, nos alunos da graduação. Na Respondi? graduação todo, né? Respondeu. Como um todo, assim, né? Não só na ESCS. E essa questão de Isso. administração que você tinha falado antes é uma coisa que eu não sei nem para onde vai, assim, que a gente realmente não vê, né? Então provavelmente também é Isso. uma fragilidade que a gente tem, né? Sim, e é muito engraçado porque a gente tem um módulo de gestão, né? Eu juro que eu já cheguei a ir atrás dos meus resumos para ver se tipo assim, eu lendo e vendo o que está acontecendo, se atrela. Eu falo, cara, não consegui construir conhecimento nessa área, de verdade, assim. E eu acredito que faltou muito essa parte, assim, de ter colocado um eixo de gestão dentro né, assim, da parte prática mesmo, porque a gente está muito inserido nesse meio prático e a gente não teve a possibilidade de acompanhar muitas vezes um gestor, né, fazendo isso. Ou até mesmo as partes gerenciais de enfermagem. Eu não me lembro de, né, durante o internato, ter acompanhado uma elaboração de uma escala de serviço, por exemplo, né? Que hoje, como enfermeiro residente, eu tenho que fazer também. Então, muitas vezes eu, né, me sinto limitada nesse sentido. Mas, assim, fiquem tranquilos, porque não é uma coisa só de ESCS, é uma coisa que todos os meus colegas, né, inclusive os que são de outras instituições, têm também, assim, essa limitação com gestão. Eu acho que ela, né, precisa ser mais explorada dentro da diretriz curricular, né, do curso de enfermagem. Na ESCS, a gente teve uma mudança na terceira série que a gente atua agora junto. Agora a gente não atua de jeito nenhum, né, por causa da pandemia. Mas na prática Tadinho. tem essa proposta da gente fazer junto. A gente até dividiu a turma em dois eixos, né? Em Uhum. em hospitalar e em básica. A gente tenta fazer junto. Então, talvez, eu não sei como é que vai ficar ano que vem, né? Era pra eu ver esse ano, mas talvez isso seja suprido, assim. Espero que sim. Se isso realmente ocorrer, vocês vão sair na frente dos egressos de vocês, gente, porque, sinceramente, é uma coisa muito difícil e pouco palpável, né? Uhum, Mas, assim, sim. agora, quando a gente fala, eu não acho que ele perguntou alguma coisa de prática, né? Sim. O que você identificou de fragilidade na formação para prática clínica e quais potencialidades que você enxerga na ESCS? Então, tá. Para prática clínica, assim, eu acho que tem perfis e perfis, né? Eu participei de liga,
desde a segunda série eu ia lá pro centro de trauma do base, então foram oportunidades que eu fui tendo extra, né, grade curricular, que me ajudaram muito. Então, assim, hoje eu, tipo, fico muito orgulhosa de, às vezes, eu chego no setor e aí, né, falam, tem uma sonda para passar. Aí eu, tipo, beleza, pego meu material, vou lá e passo minha sonda, sabe? E aí fica todo mundo muito surpreso, principalmente os técnicos de enfermagem. Tipo, meu Deus, você acabou de formar e você sabe passar sozinha? Tipo assim. Mas foram oportunidades que, né, além da ESCS ter me fornecido, a gente ter uma vivência prática incrível, eu aproveitei dentro da graduação e principalmente dentro de uma liga acadêmica. Hoje, as coisas assim que eu tenho dificuldade de fazer são coisas que a SES né, não, por exemplo, como é que eu posso dizer? Não dispõe mesmo. Mas assim, é muito tranquilo, né? Eu, assim, principalmente na prática, eu tenho muita facilidade, tanto que meu terror era o administrativo, porque eu fiquei, meu Deus, eu não sei fazer um planilha no Excel, mas eu sei funcionar uma PAI, me coloca lá. Mas acho que isso é muito assim do perfil do aluno, né? Eu soube aproveitar as oportunidades extracurriculares que eu tive. Então, isso me colocou na frente de certo modo. Hoje eu posso focar muito mais, por exemplo, em aprender a patologia do meu paciente, que muitas vezes é desconhecida, do que ficar focando em aprender a passar sonda, né? Que eu acho que, às vezes, o residente, é claro que é uma segunda chance que a gente está tendo, de ter muitas vezes uma supervisão ali, mas não é isso que o serviço espera de você, né? O serviço espera que você esteja ali para aprender outras coisas e tudo. E às vezes eu acho que o residente pode perder tempo se ele não tiver, né, esse conhecimento clínico. Então, vocês que estão na graduação, gente, aproveita, vocês têm boneco e vocês estão lá dentro do HPE, do internato, para aprender. Se tiver uma sonda, se tiver, mesmo, né, faz lendo, mas vai lá e faz. Assim, não percam a oportunidade. Porque às vezes é o momento de você, sei lá, tá fazendo uma ausculta, de você estar fazendo eletro, de você estar operando, né, sei lá, vem fazendo outras coisas aqui dentro da cardio e tá lá, né, dentro de uma discussão clínica, mas você tá lá tentando aprender a passar uma sonda, por exemplo. Eu acho que, para mim, eu não tive dificuldade, assim, mas, né, sobre aproveitar outras oportunidades que eu tive. Você falou um pouquinho da Luen e tudo mais, né? Eu queria saber como é que foi, tipo, como que você montou seu currículo? O que que você tinha, se você tinha artigo publicado, o que que você tinha, assim, Uhum. como currículo mesmo? Então, eu participei da liga, mas acabou que o que entrou de certificado da liga, para mim, foi o simpósio que a gente organizou, né? Foi o primeiro simpósio da Luen, que aí entrou, eu consegui o certificado de organização e de participação do simpósio. Mas o certificado da liga até hoje não saiu. Então, foi uma coisa que, infelizmente, por mais que eu tenha, né, aproveitado essa parte teórica e prática aqui dentro da residência, eu não consegui utilizar, por causa dos trâmites burocráticos mesmo de ESCs, né, de FEPEX. Mas o que eu tinha no meu currículo era basicamente participação né, de evento mesmo científico, eu participava muito dessas jornadas, os congressos de emergência, que é o que mais tem, assim, né, principalmente voltado para a área de APH, então eu tinha isso. Eu tinha um curso de esporte básico de vida, que a ESCS mesmo que coloca a gente. Tinha muitos cursos da ESCS, tinha aquele de aleitamento, que a gente faz na segunda série, né? Tinha de lesão por pressão, alguns que eu tive a oportunidade de participar. Eu tinha certificado de PIC, porque eu fiz PIC também. Eu fiz PIC no segundo semestre de 2018, no primeiro de 2019. Uma coisa que tinha pontuação aqui era curso de inglês, que eu também tinha. Tem uma pontuação para cada semestre. Eu tinha alguns anos de inglês, então isso me ajudou. Aquele curso do SAMU também, que ele tem o curso do SAMU do internato, que ele tem uma carga horária muito boa, de 80 horas, também utilizei. E assim, de publicação, eu não tinha nenhum artigo publicado, mas eu tinha, né, o meu projeto de PIC, que é uma coisa que eu me orgulho muito, ele foi levado para vários eventos, né, na área inclusive meu PIC é de saúde mental, a gente não tem nada a ver com cardio, mas a vida é isso. A minha orientadora, a tutora Ângela, ela conseguiu levar para vários lugares do Brasil, né, para congressos. A gente também conseguiu apresentar em vários lugares aqui no DF, então eu tinha muito certificado de apresentação de trabalho,
que ele tem uma pontuaçãozinha boa, e tinha um certificado também de prêmio na área de saúde, que foi do PIC, né, que a gente, na Semana Brasileira de Enfermagem, a gente conseguiu o segundo lugar. Basicamente eu tinha isso, eu não tinha muita coisa, gente, eu não, tipo assim, não fiz 1 milhão de Pix, eu fiz só um, não tinha artigo publicado. O que, assim, o que vai te colocar mesmo, aqui a gente tem até vou falar um pouco mais à frente do processo seletivo, mas a nota da prova, normalmente, ela é o que te alavanca. O currículo é o que te ajuda a classificar, né? Se tem duas pessoas com a nota igual, ela vai te ajudar, né, a desempatar, mas, assim, é muito bom ter um bom currículo, muito bom mesmo. Isso até, acho que exemplifica ou explana que você aproveitou bem sua graduação, né, as outras oportunidades. Mas eu não tinha tanta coisa no currículo. Eu não era, tipo, uma pessoa muito fissurada, assim, nessas coisas. Sim. O Pedro ele perguntou qual é a maior diferença entre a residência e o internato. Porque o internato é mais legal. Não é, gente? O internato não é mais legal? Minhas amigas estão aqui, elas podem dizer. Então, a maior diferença é... Ai, gente, o que eu posso dizer? Primeira coisa, as horas, né? O internato são 30 horas e a residência são 60 horas. Então, eu acho que sua qualidade de vida já pesa bastante aí. Outra coisa é essa carga mesmo emocional que a residência tem, de que você tem que entender que você é enfermeiro. E que muitas vezes, né, aquele preceptor, acho que assim, por mais que o programa de residência ele seja bem estruturado, ele não tem esse perfil de tutor-preceptor com uma formação tão docente como na graduação. Então, muitas vezes, aquele tutor-preceptor, que ele é extremamente clínico, que ele é uma pessoa da assistência. Então, muitas vezes, as estratégias educacionais, as estratégias de ensino, a compreensão, né, a pedagogia mesmo, assim, isso a gente não tem muito na residência, então eu acredito que isso pesa muito, porque muitas vezes a gente se vê como aluno, né, a gente esquece que a gente é enfermeiro. Acho que né, tem toda a carga emocional também da quantidade de horas, e de ser enfermeiro mesmo, gente. Hoje eu vejo, assim, né, os meus calouros, inclusive até o Natan, que é meu afilhado, né, postando a foto e tal, né, que vai formar. Eu fico até com dó, gente, porque é tão colorido o internato, a gente é tão feliz, a gente quer tanto ser enfermeiro, mas infelizmente a realidade ela é muito dura, né? A gente tem que lutar muito para não perder esse brilho, para não perder essa esperança de ser enfermeiro, a beleza da enfermagem. E uma coisa que eu vou dizer para vocês, que vocês têm que gravar no coração, é que o ouro da enfermagem está aí dentro da instituição que vocês estudam. Então, às vezes a gente, né, tem uma visão de enfermagem, assim, extremamente científica, uma enfermagem empoderada, né, uma enfermagem realmente brilhante, porque os nossos tutores são brilhantes. Muitos profissionais da Secretaria de Saúde são enfermeiros brilhantes, assim, que inclusive eu me inspiro. E às vezes você chega, né, na vida enfermagem, na vida enfermeiro, e você vê que não é tão assim. Então, eu sinto muita saudade, às vezes, disso, né? Acho que do internato, dessa questão do ouro da enfermagem mesmo, de ter, às vezes, sei lá, o que eu pensava, assim, o melhor enfermeiro do Brasil me ensinando, às vezes. Então, gravem isso, assim, para vocês não se magoarem lá na frente, que o ouro da enfermagem tá ali naquela terra da Samambaia, gente. A gente teve alguns comentários. A Evelyn falou que muda muito, né, quando um gestor é ativo no setor. A Thalita falou, Tayane maravilhosa. E o Ezequiel falou que não é que a gente é mais feliz no internato, não. O Virgílio falou que tá com saudade do internato. E a Thalita fez uma pergunta. Quais setores que você já passou no ICDF? Ah, tá. Eu já passei na unidade doutorásica, que é uma UTI porta aberta, como eu já tinha falado antes. Né, a gente passa 45 dias em cada setor. No R1, no R2 a gente passa mais tempo. E aí tem alguns setores que são só do R2, né, que são mais complexos. Mas aí meu primeiro setor foi na unidade doutorásica, no plantão noturno, numa UTI, muito legal. Quase morri. Depois eu fui para o ambulatório, e aí nesse ciclo do ambulatório, a gente fica 15 dias no ambulatório,
que o enfermeiro basicamente faz mais curativo lá, né? Curativo de ferida operatória, e dos nossos pacientes que, por exemplo, abrem uma lesão aqui, vão para casa, eles têm que voltar e fechar com a gente. Aí passei no ecocardiograma, 15 dias, depois 15 dias no setor de imagem. Sim, tem um rodízio no setor de imagem, lá na ressonância e na tomografia. Né, porque tem exames cardiológicos que são feitos aqui, ressonância cardíaca, com exames com estresse cardíaco que a gente precisa ver. Depois eu fui para a unidade de internação, que aí a gente tem tanto paciente cardiológico, né, adulto pediátrico, e a gente também tem os pacientes de transplante, né, não só cardíacos, tem pacientes de outras coisas também, né, fígado, rim. Depois eu vim para o setor administrativo, fiquei 45 dias na qualidade, que é o setor, né, que basicamente o hospital deve tudo a ele, né, que é o núcleo de segurança do paciente e o controle de infecção hospitalar, e também a gestão de documentos fica lá nesse setor. É um setor que é bem responsável, assim, no hospital por tudo, sabe? Pelo controle da assistência, né, ele até chega a se confundir com a educação, porque ele, né, é responsável por essa parte de educação profissional. É um setor bem complexo que eu não conhecia, porque não são todos os hospitais que têm essa parte, né, essa fusão de segurança do paciente com controle de infecção. É um setor bem interessante, que é coordenado por uma enfermeira maravilhosa. Depois eu fui para ensino e pesquisa, que é uma parte do hospital que, para quem gosta de docência, é muito legal, que inclusive a coordenadora da residência é lotada nesse setor. É o setor de educação, né, continuada dos profissionais. Lá também tem o centro de treinamentos, que é onde promove os cursos que o hospital dá. Também tem a parte de estágios, que é aqui no hospital a gente recebe alguns alunos de graduação de algumas instituições. E também passei na pesquisa clínica, que é uma coisa que eu acho que as pessoas nem imaginam que o enfermeiro atua, e o enfermeiro está bem à frente, que é toda essa parte de receber pesquisas né, de centros internacionais, nacionais, pesquisas multicêntricas para a gente aplicar nos nossos pacientes. E agora eu estou no CME. Depois ainda falta rodar no R1 centro cirúrgico e a unidade coronariana, que é uma UTI coronária. Gente, eu falo muito. A gente tá. Também, tudo bem. A gente tá se aproximando do final. A gente tem uma dúvida que sempre vem, assim, né? As pessoas sempre perguntaram nas outras lives, assim, e eu queria saber a sua opinião sobre isso. A gente acabou de sair do Setembro Amarelo, né? E aí eu te pergunto se você acha que na residência você tem qualidade de vida, se é possível ter qualidade de vida estando na residência. Eu acredito que quando eu mencionei a questão do internato, eu já até falei um pouco, né? O que mais pesa na residência são as muitas horas semanais, né? Que a gente está aqui 60 horas. Se você for trabalhar, né, de segunda a sexta, você vai trabalhar todos os dias 12 horas. Então, vai ficar 12 horas para você comer, tomar banho, dormir, né, se locomover. Então, isso pesa bastante, dá um cansaço mental, né? Uma vontade de ficar deitada às vezes. Mas, assim, a qualidade de vida, ela é muito, assim, do quanto você administra seu tempo. Hoje eu faço de tudo para, né, tentar, por exemplo, finalizar minha tutoria na semana, para ir fazendo resumo ao longo do módulo, para tentar né, manejar as demandas do setor, os treinamentos que o enfermeiro tem que dar, no enfermeiro residente, para que no final de semana, né, pelo menos um dia do final de semana eu tenha livre para mim, para sair, para fazer as minhas coisas. É muito, assim, muito difícil falar que é um mundo cor-de-rosa, porque não é um mundo, na verdade, é um mundo cor-vermelho, né, porque é cardio. É muito difícil falar isso, porque não é. Mas eu acredito que a gente tem que usar muito a nossa rede de apoio, as nossas fortalezas, tem que ter pessoas compreensivas ao nosso lado, porque muitas vezes a gente não vai conseguir encontrar a nossa família, encontrar o nosso namorado, né, toda semana, sair com os nossos amigos. Então a rede de apoio tem que ser muito compreensiva e dar apoio assim mesmo, né, fazer essa parte de suporte, de compreensão. Assim, gente, não
Dá para ter qualidade de vida? Dá, mas tem que estar ciente de que você não vai ter 100% de qualidade de vida. Só pela quantidade de horas semanais, pela carga horária de estudo e a própria carga psicológica de ser enfermeiro, eu digo que não tem como ter 100%. Mas se você conseguir manejar e conseguir ser extremamente resiliente, você consegue, sim. Eu acho que é isso, não teve mais nenhuma pergunta no chat, só o Vigílio, ele comentou que éramos felizes e não sabíamos. Sim, com certeza. Concordo 100%. Se um dia eu reclamei do internato, eu gostaria aqui de deixar publicamente a minha retratação. Eu acho que é isso. Se você tiver mais alguma coisa para falar, a gente já tá se finalizando, tá chegando, se aproximando do fim. Se você quiser Uhum. fazer uma fala final, pode ficar à vontade. Tá. Queria agradecer muito o convite, né, a oportunidade que vocês me deram de falar um pouco sobre a minha pequena vida profissional, pequena e recente vida profissional dentro da enfermagem. Agradecer, assim, pela oportunidade mesmo, pelo espaço de fala. E eu queria deixar, assim, né, essa visão de que a enfermagem, ela não é fácil dentro na escolha, né, do que a gente vai fazer, né, não é fácil na graduação, não é fácil na especialização e não é fácil na vida profissional, mas que é extremamente gratificante e que todos os dias a gente tem que lutar para ser o melhor enfermeiro para nós mesmos, primeiramente. Acho que é muito importante ter essa consciência de ser um bom enfermeiro para si, justamente até por essa questão de qualidade de vida aqui, né, que a gente comentou, porque é muito frustrante você não conseguir ter o resultado que você espera, e também para o nosso paciente, que é o centro do cuidado, né? Tem uma frase da American Heart que eu acho muito legal, que é: a vida é o porquê, né? Não precisa de muitos porquês para a gente pensar nos motivos da gente estar fazendo o que está fazendo, mas a vida é o porquê. E muito obrigada de novo, Gabi, pelo convite, né? Foi você que me abordou e por ter mediado o assunto. Obrigada a você, tá? A gente fica muito feliz de você ter aceitado. E eu já falei isso com a Thalita também, mas realmente, quando a gente vê vocês aprovados, acompanha vocês mesmo, fica olhando o Insta, fica vendo como é que tá sendo agora, né, a vida profissional, Uhum. dá um quentinho, assim, sabe? Não só É. pelo nosso futuro, mas por felicidade por vocês mesmo, de vocês estarem onde vocês querem, de vocês estarem Isso, realmente felizes com o que estão fazendo, né? isso. E para Então, é quem isso. tá, para Pode quem, falar. não, só para quem, assim, vocês que vão fazer, né, processos seletivos agora, eu gosto muito de falar isso, assim, que eu levei bomba na primeira prova que eu fiz. Então, assim, foi uma coisa que foi um pouco frustrante no início, mas que eu saí de uma coisa muito ruim para um primeiro lugar numa residência. Então, assim, de que não precisa desanimar nesse primeiro momento, a gente não vai levar 100% em tudo sempre e não desacreditar de si, né? Sim. É isso, gente. A gente agradece todo mundo que participou no chat, a gente agradece a Thay. A gente lembra também que amanhã a gente tem residência de obstetrícia. De novo, a gente teve com a Antônia, que ela tá no Sofia, só que nossa convidada da SES não pôde participar porque ela estava num parto. Então amanhã a gente vai fazer uma residência, uma live específica para SES. Então preparem perguntas, participem, a gente vai estar esperando vocês. Amanhã vai ser às 8 horas. E é isso, gente. Muito obrigada e até amanhã. Muito obrigada.